Salve Lipa, salve Quebrada! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui, olha só, começando o primeiro episódio dessa segunda temporada do nosso programa Elipa Connect. E aqui do meu lado tá a Fabi. E aí Fabi, tudo bom? Como foi suas Tudo férias? ótimo, foi perfeito, mas melhor agora que a gente tá de volta, Ô né? Foi louco! uma férias meio longa, né? Bastante, mas estamos de volta. É isso aí. E hoje a gente tem uma conversa aqui muito legal, profunda, viu? Ó, vou te falar. A pessoa que está aqui hoje, ela vai falar um pouco do que a gente, do que o nosso corpo traz, que a gente carrega, da nossa personalidade. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E revelar como que a gente, né, tem essa personalidade aí de acordo com a análise que é feita. Então, vamos conversar hoje com Eduardo Rosa, ele que é um especialista em análise corporal, tá? Então, um cara que entende do corpo aí para falar sobre o nosso comportamento. Eduardo, muito obrigado, mano, pela sua presença aqui hoje. Obrigado pela participação. Sinta-se à vontade aí para dar um oi. Eu que agradeço pelo convite. Dá um friozinho na barriga, um Sim, nervoso, mas muito obrigado. Acho que é uma oportunidade muito boa divulgar esse trabalho que é a análise corporal e o desenvolvimento pessoal, né? Toda certo. pessoa, ela para crescer como ser humano, como profissional, ela precisa se conhecer. E a análise corporal, eu acho que é a chave para isso. Pô, legal, Du. Mano, obrigado mesmo pela disponibilidade, mas assim, só pra gente entender melhor, e o pessoal lá de casa também, tipo assim, o que é análise corporal? A análise corporal é a mesma coisa que a linguagem corporal? Como que funciona? Porque fica muito vago pra quem não tem Sim. esse conhecimento, né? Tá. Muita gente confunde Certo, a análise corporal com linguagem corporal, mas não é a mesma coisa. A linguagem corporal é a maneira como a gente se comunica, por exemplo, eu estou me comunicando com vocês usando as mãos, e isso está fazendo parte da minha comunicação. certo. Agora, a análise corporal é o formato do seu corpo, a forma que o seu corpo tem, ele mostra a forma da sua mente. E isso fala para mim como você funciona, como você sente e como você age. Não é só a expressão do seu corpo, mas é Sim. literalmente o formato do seu corpo. Tanto que a gente usa formas geométricas. A gente Hum, tem 5 traços. É o esquizoide. Os nomes são um pouco diferentes, vou anotar aqui, senão eu esqueço. porque a teoria atual, o pessoal que atualizou essa teoria, preferiu manter a nomenclatura original. Então é esquizoide, oral, psicopata, e não é a psicopatia, é só o nome do traço. Eu já tava ficando assustado. Não, não. Tanto é que tem esquizoidia também, como doença, então não é esquizoidia. Aí o próximo é masoquista e o último é o rígido. Certo. E eles se formam realmente nessa ordem, desde a barriga da nossa mãe até aproximadamente 5, 6 anos, a gente vai formando cada um dos traços, e alguns a gente vai ter mais e outros Então menos. todo mundo tem um pouco Todo mundo tem um pouco de De todos. de todos. De cada um. todos. E aí, qual é a forma geométrica? O esquizoide são formas retangulares. Então, uma cabeça que, por exemplo, é um pouco mais alongada é sinal de esquizoide. Um corpo que você vê uma cabeça grande e um corpo meio largado, grande, braços finos, esquizoide. O oral são pessoas mais fofas, cheinhas. Não, a gente não pode levar para o estereótipo de gordo, não Sim. pode. Porque não é isso. Porque tem pessoas magras que têm traço oral e tem pessoas gordas que têm o traço oral. Mas e aí o peso a gente vai falar mais Mas tarde, porque acho que também É. tem a ver com o traço. o Caramba. peso, O peso Olha sim, aí que louco, também. hein? Aí o oral é o círculo. Então, fórmulas circulares. O psicopata é o triângulo invertido. Então, formas triangulares aqui maior e vai diminuindo. ou do rosto, porque também tem um rosto, né? Sim, aqui maior e aqui menor. E o masoquista são formas quadradas e o rígido são formas. A ampulheta, que é a forma perfeita. Seria isso, né? Mas não que é Mas isso é perfeito. uma regra. Seria uma regra. Porque eu vejo essa forma, eu sei que é aquele traço. E não muda. É importante falar isso. Você desenvolveu um traço, você vai Não ser muda. daquele traço para sempre. Caramba, mano. Mesmo depois da harmonização.
Quando... Porra, mano. Eu Não, pergunto é porque uma verdade. pessoa que faz Olha aí. harmonização, uma Sim, pessoa que tem um monte de plástico, ela muda completamente o formato do rosto. sim, Vamos falar aqui, ó, o Eliezer. Você viu o Eliezer depois que fez a harmonização? O rosto sim. dele era um, ficou outra pessoa. Como que você faz uma análise numa pessoa dessa? Nesse caso, sempre que eu começo a análise, eu pergunto para a pessoa se ela fez algum procedimento estético que mudou Hum, drasticamente o corpo ou o rosto. Inclusive, eu pergunto se ela usou aparelho, porque isso influencia. Eu pergunto também se mulheres na hora não podem usar maquiagem, porque também influencia. E se a caramba. pessoa já fez e aí não tem Se como usou o analisar, aparelho, influencia? usou, sim, porque os dentes um pouquinho mais tortos vêm Hum, do traço masoquista. Então, se a Seus pessoa. dentes eram tortos. Então eu sou masoquista? Provavelmente. Caramba, mano. Então, se a pessoa fez isso, ela me fala, e aí eu peço uma foto de antes. Aí eu vou fazer a análise pela Hum, foto para complementar. para que complementar. Então você legal. faz, você usa as Eu vou duas, né? fazer a As análise duas ali na coisas. hora e depois eu complemento pela foto. Puxa vida. Interessante, viu? Mas o que que seria esses traços? Você pode falar um pouquinho mais de cada um aí, assim, só por cima, né? Que eu sei que deve ser bem, deve ter Complexo, muitas né? É. informações, né? Sim. Bom, a gente começa pelo esquizoide e aí a gente pode falar, antes de falar dos traços, a gente tem que falar o seguinte: todo traço tem um recurso que seria o superpoder ou a habilidade daquele traço e a dor daquele traço. O traço, ele nasce na dor e ele fala assim: e agora? Como que eu saio disso? E aí ele cria o recurso. Ah, aprendi a sair da minha dor. Então, começando pelo esquizoide, que ele começa for se formar na barriga da mãe. Então, uma gravidez mais conturbada, o que vai acontecer? O ventre da mãe, ele diminui a circulação sanguínea e fica apertado lá dentro. E aí meio que dói para o bebê. E aí ele tem que se mexer bem pouco. Para ele se mexer bem pouco, ele tem que concentrar toda a energia dele na cabeça. Como se ele tivesse que pensar: não, eu tenho que ficar aqui paradinho, só na minha cabeça. E Hum, isso faz com que ele desenvolva um mundo interior dele, onde ele consegue criar as coisas. São pessoas muito criativas, pessoas que têm ideias fora da caixa, pessoas, vamos falar de estilo de roupa, porque isso também influencia. Sim. São pessoas que vão usar roupas mais extravagantes, às vezes roupas bem largas, que não aparece bem o formato do corpo, esconde, né, a finura do Hum, corpo. Pessoas esquizoides são assim. Aí vamos para o traço oral, que surge durante a amamentação. A criança ela não sabe se comunicar em palavras, então ela precisa aprender a se comunicar. E aí ela vai fazer isso através do choro, de um riso. sim. Então ela precisa comer, ela vai chorar. E aí como que esse traço vai se formar ali? Quando a mãe não sabe o que o bebê quer quando ele chora. Então aí a criança começa a chorar muito. Não é comida, não é a fralda. E aí a criança chorando, chorando, você não sabe o que que é. Aí a gente vai ter dois tipos de oral. Ah, dá mamar. Dá mamar deve ser isso. E a criança mamou, 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 e não era isso o problema dela. Ou a criança chorou muito para mamar e não mamou. É o contrário. nossa. Aí, nesse momento, pode surgir e nascer o traço oral. Todo mundo vai passar por essas fases. Ou seja, é como se Porque, no cérebro do bebê já dissessem assim, eu preciso aprender a me comunicar para conseguir o que eu quero. exatamente. Hum, Que E, loucura. e isso, nós, quando somos bebês, nós somos neurônios puros, no corpo todo. Os nossos neurônios, eles passam por todo o corpo, na verdade. E é justamente por isso que vai moldando o formato do corpo. Porque dentro da fase em que eu estou vivendo, aquilo vai influenciar os meus neurônios de algo. E eu não lembro por quê. Porque o hipocampo, que é o formador das memórias, não existe nessa época. Então eu lembro emocionalmente. E aí por hum. isso que a pessoa ela vai lutar para não ser abandonada, essa é a dor do traço, e se comunicar com as pessoas muito bem para isso. Então, eu não quero ser abandonado. Não posso deixar que as pessoas fiquem longe de mim. O traço oral vai fazer muito isso.
Ele vai acolher, ele vai suprir as necessidades. Ele olha para uma pessoa e fala assim: o que aconteceu? Ele já sabe que aconteceu alguma coisa. Ele tem um sexto sentido emocional. O esquizoide, eu não falei, a dor dele é a rejeição. Então ele sente como se o mundo não quisesse ele, então ele precisa ficar paradinho, quietinho. E aí, lembrando, é uma dor emocional, não é uma dor que você lembra. Hum, Você lembra emocionalmente. E aí o oral é a dor do abandono. abandono, e aí para não ser abandonado, ele aprende a se comunicar. Por quê? Uma pessoa que não sabe se comunicar fica sozinha. Depois vem o traço psicopata, Isso. que é por volta dos 3 anos. Logo depois que a criança para de a amamentação e Uhum. já sabe andar, ela já sabe fazer alguma coisa engraçada, legal. Aí o que vai acontecer? Os pais vão falar assim: olha só o que ela sabe fazer. Aí chama a criança para mostrar na frente de um monte de gente. E aí a criança vai ficar meio assim com medo, talvez naquela situação, e não vai fazer nada. Aí ela assim, ela não quer fazer. Aí os pais falam assim, pode ir embora. Aí nasce a dor do psicopata, que é a manipulação. Ela se sentiu Hum, manipulada, eu era útil naquele momento, porque eles queriam que eu mostrasse alguma coisa, como eu não mostrei, então me descartaram. sim. Ela vai se sentir manipulada dessa forma. Qual que é a dor dele? Qual é o recurso? Negociar. Para ele não ser manipulado, ele negocia muito bem para que ele saia na vantagem e os outros também saiam na vantagem. É um traço muito líder. A pessoa que tem traço psicopata, ela sabe levar a equipe, sabe fazer todo mundo ganhar, sabe colocar todo mundo para cima. São pessoas até um pouco frias, eles não são muito ligados na emoção, eles são muito racionais. Tem isso, depois a gente pode falar. Ah, Os legal. traços racionais e os traços emocionais. Então, são pessoas estratégicas, elas estão focadas no resultado, elas querem que dê certo. E acontece muito esse conflito, por exemplo, pessoas oral, do traço oral, são muito emocionais e psicopatas são muito racionais. Aí o que acontece dentro de uma equipe de venda quando o líder é um psicopata e o vendedor é um oral? O oral chora, porque ele se sente muito pressionado. Assim, nossa, Engraçado. ninguém tá. Não Você é? tá passando um Uma filme aqui. aula aqui, velho, de vida. É isso mesmo. Você vai lembrando de tudo que você já passou na vida, né? Muito Sim, louco, velho. exatamente. E muita gente com certeza deve estar se identificando com algumas coisas que parece comigo, parece comigo. Depois vem o traço masoquista, que é na Conte-me época do mais sobre esse. desfraude. É na época do desfraude. Desfraude. A criança, ela tá ali no momento de desfraude e ela não tem controle no esfíncter. Que Então, é o isso? esfíncter seria os músculos que da região do ânus para segurar as fezes. Hum, Ela não tem controle. O que vai acontecer? Ela tá desfraudando, tá sem fralda, ela vai sentir vontade de fazer cocô e vai acabar fazendo na calça. Aí o Caramba. pai ou a mãe vai vir e repreender a criança. Vai, por que você fez isso? Meio que humilhar. E essa é a dor do traço masoquista, a humilhação. Ele vai Hum, lutar para ele nunca ser humilhado. E qual que é o recurso dele? Porque ele foi muito humilhado, ele vai ter muita atenção a todos os detalhes. São pessoas de processo, são pessoas focadas. Uma pessoa, lembra aquela pessoa, um programador assim, uma- bem grande, sentado numa cadeirona, lá assim, ó, só digitando, digitando, ficou 10 horas sentado lá. Eu falei assim, você não tá cansado de ficar sentado? Não, caramba, meu mano. Deus. porque é uma pessoa de processo, de passo a passo, que porque ela não prestou atenção no detalhe que ela precisava segurar as fezes, ela vai agora prestar atenção em tudo pro resto da vida, entende? Caramba. Que loucura, Todos velho. os detalhes para ela são importantes. Por quê? Porque ela não quer de novo se sentir humilhada. Ou E seja, todos esses traços eles são construídos diante de algum trauma sim, alguma experiência com alguém traumática. traumática, e aí ele surge, a dor surge, e aí imediatamente você precisa buscar um jeito de sair daquela dor. E aí você cria o recurso, que é o jeito que o traço tem que funcionar. Sim. Depois o rígido. Aí o rígido, ele nasce na época em que a criança tem 5, 6 anos e ela olha para o mundo, ela vê o mundo em pares. Tem o vô e a avó, o tio, a tia.
o pai e a mãe. Sim. Todo mundo tem par. E aí ela quer formar par com alguém. A primeira pessoa que ela vai encontrar, se for menino, vai ser a mãe. E se for menina, vai ser o pai. Só que aí ela vai perceber que aquela pessoa não é dela. Ela já tem um par. E ela tá sozinha. O que que ela vai fazer? Eu nunca mais vou deixar que alguém me troque. Então ela sempre Caramba. cria. A mente do rígido é um triângulo. Profissionalmente, eu tenho um emprego aqui, mas eu tenho uma coisinha aqui que me segura, que se de repente eu sou mandado embora, na verdade eu vou falar assim, não, eu que não quero vocês mais, eu tenho já isso daqui. Num relacionamento, a mesma coisa. Não são pessoas, e é importante, não são pessoas que traem. Mas num relacionamento, ele vai triangular de alguma forma, tem um relacionamento, mora com alguém. Se a pessoa trair ou acontecer alguma coisa, assim, não, eu vou para casa da minha mãe, eu sempre tive lá para voltar. Então a pessoa sempre tem um segundo plano. Um plano B. E são pessoas que não conseguem descansar. Porque como ela não quer ser trocada, então ela precisa sempre desempenhar o melhor dela, o tempo todo, Então não. coloca muita energia, né? Muita Caramba. energia. Pra Exatamente. ter o controle. É uma pessoa controladora, não? Também tem os traços, tem isso também. Os traços que têm controle, os traços que não ligam para controle. Rígido, psicopata e masoquista precisa de controle. Eles são pessoas que são muito controladoras. Por quê? O rígido ele vai controlar para que as coisas saiam de forma perfeita. O psicopata vai controlar para que as coisas saiam do jeito que ele quer. Ele é masoquista E o mesmo. masoquista vai sair do Eu não jeito. sei, eu vou ter que fazer uma Ele é análise masoquista depois pra mesmo. ver isso E daí. eu acho que eu tenho um pouco de Sério. rígido. Mas vamos deixar pra fazer essa análise depois aí, mas é bem interessante, né, cara? Sim, Tem Muito muitos detalhes. interessante. Você Muito vê. são. interessante. Porque depois que os traços se formam, aí a gente vai ter junção dos traços e aí como que eu faço a análise? Eu faço a análise da pessoa e eu divido isso em porcentagens. Então, por exemplo, a minha análise, eu tenho 28% de rígido, depois 22% de oral, 20% de masoquista, 18% de psicopata e 12 de rígido. E por que eu consigo lembrar de tudo isso para falar para vocês? Porque o meu rígido quer se mostrar, entende? Quer se mostrar que Caramba. ele tem potencial. Olha, ele lembrou tudo. Sim. E aí eu sei disso porque eu conheço os meus traços. Então todo dia eu tô pensando, não, isso daqui tá acontecendo comigo por quê? Porque tal traço tá querendo ficar na dor ou está na dor. Em determinada situação, qual traço eu tenho que usar? E aí também tem os Isso te ambientes. coloca numa vantagem, não? Com as outras pessoas? Com certeza. Muito, assim, porque eu bato o olho e eu já sei como eu devo tratar a pessoa, em primeiro lugar. Porque não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele precisa ser tratado. Porque cada um tem que ser tratado de um jeito. Eu não posso dar a mesma tratativa de um psicopata para um oral. Hum. É aquela história das vendas. Sim. Se eu colocar pressão num psicopata, eu falo assim, eu preciso que você dê resultado. Aí ele vai falar assim, tá, mas eu tô precisando disso, 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 disso. Ele vai Vai negociando. negociar. Ele vai negociar. A minha equipe tá desfalcada, tem gente reclamando de salário, e aí, o que que vocês vão fazer? Aí ele vai, não tem problema bater nele, ele vai negociar. Agora, você faz isso com oral, ele pode ficar até na hora, vai fechar os lábios, engolir o choro, mas na hora que ele poder chorar, ele vai chorar. Porque o oral chora muito. São pessoas que choram muito. E é importante pessoas que têm o traço oral chorar. Pra pôr pra fora essa emoção. Porque eles sentem até o ambiente. Então, às vezes é um ambiente muito pesado. E pra descarregar o ambiente, o traço oral precisa Eu chorar. vou ter que sair daqui e marcar uma sessão com você. Eu vou É, ter que, porque é interessante, né? Você saber, porque você tem, como que você falou, você tem como se sobressair de situações, você acaba se conhecendo também melhor, né? Na verdade, você explica um pouquinho por que que isso é bom e de que forma que isso o- impacta, por exemplo, no mercado de trabalho, nos relacionamentos. É, ter, né, essa análise feita por você. Tá. Vamos começar pelos relacionamentos. Como cada traço tem um jeito de ser tratado, tem análise, por exemplo, de casais. Faz com um individual, depois faz com o outro, e depois faz uma sessão em dupla. Porque vai ter a tratativa de cada um, individual, e depois tratar o casal. Por que que vocês brigam tanto? Ah, ele é muito frio.
Ele não gosta de carinho. Esquizoide não gosta de carinho. Ele não gosta de contato físico. Lembra que ele é só a cabeça, o Não é mundo falta de interior? amor, né? Não é. Que o jeito dele de mostrar amor é diferente de uma pessoa do psicopata que quer dar um presente. Ele não liga pra presente. Fala assim, nossa, não fez nem questão do presente que eu dei. O psicopata vai se ofender com isso, mas não é que ele não liga. É porque ele é do mundo da lua, ele escreve um poema pra ele pra você ver como que ele vai amar. Entendeu? Porque aí ele vai Ah, pro mundo das ideias, o poema é uma coisa muito, nossa, olha que lindo esse poema, entende? Então, o rígido, se você falar assim, ó, marcamos pra sair e você vai brilhar lá, todo mundo vai ver você. Nossa, é tudo que eu quero. Rígido gosta de destaque. O masoquista, ele vai preferir uma turnê em casa. Assim, vamos assistir um filme. Ah, preparei um filme daquela série que você gosta. Vamos assistir em casa. Só nós dois. Ótimo, porque o masoquista não gosta de se expor, que nem a gente tava conversando. O Ozzy tem muito masoquista, ainda até na roupa dele aparece, porque o preto não chama vixe, atenção. Mas eu acho caramba. contraditório um pouco isso. O que você Depois disse? da nossa análise eu vou te falar. Não, eu quero saber, pô. Como Eu não assim? acho que ele é tudo isso, não. Eu acho que ele às vezes é um pouquinho biscoiteirinho. Olha só, mano, biscoiteirinho, Eu não velho. acho que ele é um cara tão assim que não gosta de Porra. aparecer, não. Não, É, na explicação que eu dou, eu tô dando o extremo de um Mas traço. você falou que aham, tem um pouco de tudo. Aí você tá é. falando que eu sou só um negócio. Não é assim também, né? Sim, Não, eu, todo eu mundo tem um pouco de tudo, entendi. exatamente. Ah, A análise superficial, eu bato o olho e falo assim, é tal traço, que a Que pessoa isso que sobressai, talvez né? predomina. Mas a Uhum. gente não pode ignorar os outros. Por quê? Eu fiz uma análise recente, a moça ela tinha 32% de oral. É muita caramba. coisa. É muita coisa. Só que juntando o traço masoquista, o traço psicopata e o traço rígido dela, dava mais do que os 32 do oral. Se eu só bato o olho e falo assim, ela é oral, eu vou falar assim, ela é uma pessoa emocional. Mas esses três traços são racionais. Na verdade, dois são racionais e o masoquista não gosta de mostrar emoção. Ele é um emocional, mas Então acaba que os que ela predomina não. é o racional, porque ela tem Exatamente, mais dos outros dois. exatamente. E a gente Matemática, né? é Pura. matemática, justamente. A gente vai ter que considerar tudo, porque todos nós temos os cinco em proporções diferentes e isso impacta de alguma forma. Não é só, masoquista, que nem a gente está falando aqui. Sim. Não dá para rotular, porque tem outros traços aparecendo, tem outros traços que estão escondidos, que onde é feito como é feita a análise? É o formato da cabeça, formato dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. Vai Hum, aparecer nesses 6 pontos. Aí eu vou olhar cada ponto de cada vez. Aí eu vou fazer uma pontuação. Eu tenho 10 pontos para cada parte. E eu vou pontuando ali. Eu falo assim, aqui tem bastante. Se eu fosse falar do Ozzy, por exemplo. olha lá, sempre eu, né, velho? Toda hora. Meu Deus do céu. Vamos lá, vai lá, pode ir. Se eu fosse falar do Ozzy, É, por exemplo, formato da cabeça. pelo menos vai ser de graça a análise aqui, não vou pagar. Vamos aproveitar. Hum. A cabeça dele é mais redonda ou é mais quadrada? Essas perguntas que eu vou fazer. É Sim. mais retangular ou mais tem partes iguais? Isso daqui eu também eu meço isso aqui, tipo, esse espaço Você aqui, falou que o esse redondo espaço é, as aqui coisas redondas é o é quê? oral. O Então, por oral. exemplo, Ele tem muito de oral mesmo. a gente vê que o rosto dele é bem redondo, Redondinho. e aí, ó, pelo sorriso, que as bochechas, ele não precisa nem sorrir para Fica as uma bochechas bolinha aqui, ó. sobressair, exatamente. Só por essas bochechas, eu já sei que ele tem uns 3, 4 pontos de oral no rosto. Eu já dou 4 pontos. Só batendo o olho assim. Aí eu tenho mais 6 pontos para distribuir entre os outros traços. Aí o que eu mais vejo? As entradas, que é masoquista. Pelas entradas, e é só isso que eu vejo no rosto, eu dou 2. Porque dá para ver logo de cara, mas é só isso. Que mais? Os espaços entre a testa e a sobrancelha e o nariz, e
o final do nariz e o queixo, eu dou mais 2, porque ele tem 2 lados iguais. Aí deu 8. Aí eu tenho 2 pontos. Eu não dá pra dar esquizoide. Na verdade, ele faz assim, ó, de lado. Tá lá? Pode ser. Dá pra dar um pontinho de Ó, esquizoide. tá Dá pra vendo? dar um pontinho de esquizoide, porque daqui até aqui é bem longo. Aí um ponto de esquizoide. E o psicopata, Não tem traço de psicopata. talvez assim, esse finalzinho do queixo, é porque a barba pode estar Tampando, né? É. dando uma outra impressão. Ó, tem um triângulozinho aqui. Aí eu dou mais um ponto. Aí pronto. Aí pontuou tudo, a cabeça já foi. Aí depois é o olho, aí a boca, o tronco. Nossa, várias análises. Várias Aí eu vou coisas. fazer isso de novo em cada parte. No final, como eu já uso um programa Pra isso. já para isso, então no final eu já tenho a porcentagem de todas as partes já somadas e definido qual é a porcentagem de cada traço que você tem. Aí, feito isso, você dá uma orientação, você dá um caminho pra pessoa. O que que a pessoa faz depois que ela sai de lá com a análise dela? Sim, o processo da análise é assim. Eu vou primeiro fazer a análise. Ah. Você não vai falar nada. Eu vou fazer a análise. E aí, depois que a análise estiver pronta, eu vou falar assim, ó, agora eu vou te explicar como que a sua mente funciona, porque é para isso que você vai fazer a sua análise, para entender como a sua mente funciona. Saquei. Por que que eu sempre vivo... E aí tem uma questão que eu falo assim, quando você for vir na análise, traz 3 problemas que podem ser recorrentes ou que tá te incomodando atualmente. Problemas recorrentes de relacionamento, financeiro, até mesmo de, não vou falar saúde, mas vira e mexe você tem uma dor de cabeça que se repete. E aí, não vou falar saúde porque eu não posso levar para o lado da psicologia, que psicologia é a saúde. Sim. Mas você também, ele esqueceu de falar, né, Du? Mas você também está em formação, né? Mas eu ia Psicologia. falar. E também, Já. ele esqueceu de falar, mas você também é formado em coaching integral sistêmico Sim, pela Febracis. sim, Né? exatamente. Então, na verdade, você tem todo esse olhar, né? Não é Exato. somente a questão da análise, né? Sim, tem isso também. Porque eu uso as técnicas do coaching, que me ajuda muito durante as análises, e a psicologia, ela me dá um aparato, mas para ir para a área da saúde e falar de algum problema de saúde, eu preciso ser psicólogo. Então ainda eu não chego nesse ponto, porque eu não posso. Não, é antiético, né? Sim. Então, a pessoa traz 3 problemas. Ah, eu sempre brigo com a minha mãe, eu sempre perco dinheiro, e eu sempre eu sempre encontro um relacionamento que a pessoa me trai. Já são 3 problemas. Aí tudo bem. Só que a pessoa não vai me falar esses problemas ainda. Eu vou fazer a análise e aí eu vou falar como ela funciona. Ó, Sim. olhando para o seu gráfico, você tem tanto por cento de. Eu vou falar quantos por cento de cada traço e eu vou falar o que significa tudo aquilo. Você é uma pessoa controladora, perfeccionista? Você é uma pessoa que gosta de estar com pessoas ou uma pessoa que prefere ficar sozinha? Que tem isso. Você prefere que os outros façam as coisas por você ou você mesmo vai lá e faz? Tudo isso vai entrando dentro da análise. Aí tem a dependência emocional. Você é uma pessoa ambiciosa ou você é uma pessoa que tem dependência emocional? E realmente são opostos. E ambição não é ganância. Ambição é você ter sonhos e correr atrás do que você quer para sua vida. É diferente da ganância, que é você querer tudo a todo Sim. custo e pisar em todo mundo. Não é isso. E aí a dependência emocional é o quanto você sacrifica os seus sonhos pelo bem de alguém. Então, você tinha um dinheiro guardado para fazer uma viagem muito legal que você queria. É a viagem dos seus sonhos. Só que alguém da sua família, muito importante para você, teve um problema e precisou exatamente da quantia que você tinha. Aí você pressionou até um pouquinho a boca, assim, porque você se imaginou nessa situação. Ixi, olha aí, mano. Mais ou Caramba, hein? menos, na verdade, nem me Você fez- imaginei nessa situação. Você fez isso, ó. Mas eu sei como que é isso. Aí,
E aí, Fica aí. a É dependência isso porque ele emocional. falou que não faz análise de gestos, viu? Ainda. É. O que que a dependência emocional vai fazer? Nossa, como eu sou egoísta. Eu tenho dinheiro e eu não vou dar para essa pessoa. E aí você vai sacrificar um sonho seu pelo bem dessa pessoa. Muito doido E aí a isso. gente vai chegar na parte que adultos precisam ser adultos e precisam resolver seus próprios problemas. Você não pode ser responsável por um outro adulto que é capaz que nem você. Caramba, hein? E aí a gente quebra um pouquinho a dependência emocional nisso. Assim, por que que você acha que você tem que cuidar do seu pai ou da sua mãe? Já vai em um assunto bem mais profundo. Ah, não, porque eles cuidaram de mim a vida toda. Mas pai e mãe é obrigação cuidar de filho. Por que que você acha que você deve alguma coisa pra eles? Se era a obrigação deles que eles te trouxeram pro mundo sem perguntar se você queria vir. Então era obrigação deles cuidar de você até você ter aptidão pra cuidar de si mesmo. Aí você cai uma ficha assim, a pessoa vai ter que refletir sobre isso. Caramba, mano. Que aula, hein, velho? Tá vendo? E É. esse é um ponto um pouco mais sensível, Não, porque vai sim. fundo. Não, eu imagino que como esse deva ter muitos outros também, né? Esse Sim. é só um. Mas, cara, assim, tudo que a gente falou, cara, ó, vocês que estão acompanhando aí, vocês viram. A gente voltou com tudo aqui, cara. Olha só, que papo, que conversa, muita coisa aqui. E, pô, já vou começar pedindo, é isso aí. Tá assistindo aí, tá curtindo o conteúdo aqui? Já dá aquele like, deixa aí, compartilha também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também, pô. Vamos lá, dá essa força, dá essa moral pra gente aí. A gente vai trazer muito mais conteúdos bons hoje aqui ainda e nos próximos também, tá? Beleza? É isso aí. Ô, Du, outra coisa, mano, que eu queria te perguntar. A Fabi fala, ele esqueceu. Mas eu ia perguntar em outra hora, eu ia falar em outra hora. A gente conhece há mais de 10 anos, pelo menos. Não é isso? Acho que até Acho que mais. mais, né? A gente É, trabalhou junto em mas. 2012, mais. A gente trabalhou junto em 2012, então, imagina. É, e eu sei que você vem de uma outra área totalmente diferente dessa, Sim. né? Tipo, cara, é, como que surgiu esse seu interesse, mano, por essa área e como que você, porque você vem da área de TI e tal, Sim. né? Mano, tecnologia, outras paradas, aí você vai trabalhar com uma tecnologia muito mais complexa que é A mente a humana. mente humana, tipo, né, na parte de psicologia que você tá estudando, e aí Sim. fazer essas análises, né, do corpo. Como que foi, mano, que você chegou? Na época do ensino médio, Sim. no 2002, 2003, eu queria fazer psicologia. Então, essa sempre foi a minha paixão. Uhum. E na época eu até comecei, eu fiz 2 anos e meio e não deu para eu continuar. Por questões financeiras, não foi muita coisa acontecendo. O meu pai faleceu, aí eu tive que trancar a faculdade porque tinha que passar algumas noites no hospital com ele, e aí eu tinha que faltar na faculdade, aí eu tranquei e aí eu nunca mais consegui voltar. Uhum. E quando foi em 2013, mais ou menos, eu fiz o Enem e entrei para a área de TI, Sistemas de Sim. Informações, que eu sou formado em Sistemas de Informação. Nada a ver, né? Eu fui para essa área com a promessa de que é uma área boa e que dá dinheiro. Sim. Eu fui justamente por isso. Inclusive, eu lembrava de palestras na escola que o pessoal falava assim: vá primeiro para uma profissão que Te vai dê te dar retorno dinheiro. financeiro e É, depois vai fazer o que você o ama. pessoal sempre fala isso. Justamente. E aí, tudo bem, eu vou. Aí eu fui, estudei os 4 anos, mas no final eu olhei para todos os 4 anos e falei assim: não era isso que eu queria. Tanto que no último ano eu entrei em depressão. Caramba, mano. E cheguei a tomar medicamento, passar em psiquiatra, psicólogo. E, e aí eu tive que me redescobrir. E aí nessa que tive que me redescobrir, aí em 2019, que foi no ano da pandemia, eu fiz o método CIS, que era online na época. Aí no ano seguinte, não, no final do ano eu fiz de novo, fiz 2 vezes no mesmo ano. Aí no ano seguinte eu fiz formação em coaching, que são 2 módulos, cada módulo são 5 dias e 12 horas cada dia.
Foi bem intenso. Caramba, mano. E aí foi o que abriu para eu voltar para a área que eu gostava, desenvolvimento pessoal, a Sim. mente humana. Comecei a estudar, e aí eu descobri a análise corporal, que foi recente. Recente assim, já tem 2 anos que eu tenho o Hum, diploma. E agora, voltando para psicologia, depois de 20 anos, Caramba, voltando mano. para psicologia, E que é a se área que eu você amo. olhar, né, Edu, a pandemia nem faz tanto tempo assim. A gente fala dela como se ela tivesse 7, 10 anos já que se É. passou, e na verdade tem o quê? Uns 4 anos atrás? Não, o início, né? 2020, né? O início 2019, 19 e 20. Então, assim, que tem começou. pouquíssimo tempo, né? sim, Onde você fala assim, então, gente, então, ou seja, nunca é tarde para a pessoa não é. se encontrar, eu diria Exatamente, assim, se encontrar. sim, Porque a gente faz tanta coisa na vida e no fim a gente descobre que nem era isso que a gente queria. exatamente. E é por isso que eu voltei para psicologia, porque era a área que eu queria. Desenvolvimento pessoal, pessoas, a mente humana, como as pessoas funcionam, como funcionam as relações, por que que as pessoas funcionam desse jeito, por que que elas fazem isso. E aí ajustando, né? Porque existem as dores, os traumas e tudo isso a gente carrega das relações. Tudo isso vem das relações. É tudo, é só olhar, tudo vem de um relacionamento. Um trauma foi porque alguém te traumatizou. Sim. Uma dor foi porque alguém causou essa dor em você. Até mesmo os nossos problemas internos é o nosso relacionamento com nós mesmos. Então eu tive esse problema comigo mesmo, por quê? Porque eu fugi daquilo que eu amava, daquilo que era para mim, da, daquilo que era como a minha mente funcionava. Uma pergunta que nem tá aqui no roteiro, mas com essa análise corporal que você Certo. faz, fora com todos os seus conhecimentos que você tem, né, também de coaching e também, tudo bem, você não se formou, mas está estudando psicologia. Com todo esse conhecimento que você tem, é possível, com essa análise, por exemplo, a pessoa conseguir identificar, então, não sei se seria o potencial a palavra, mas o que ela realmente quer para ela, porque às vezes a gente não sabe, né? Tem gente que passa uma vida e Sim, não sabe o que quer. sim. Se a pessoa vir para análise buscando isso, eu consigo orientar. Porque é, onde cada um vai se encaixar? O esquizoide em lugares que exijam da criatividade dele. E é só isso. Eu preciso de ideias. Hum, Não, não preciso que você desenvolva as ideias, eu preciso que você me dê as ideias. Só. O oral, eu preciso que você. É um teatro. É o cenário do teatro. O esquizoide é quem vai escrever o roteiro. Ele vai tirar toda a ideia da cabeça dele e vai colocar no papel. Só que vai ficar um pouco desordenado. De quem que ele vai precisar? Do oral e do masoquista. Porque o oral vai colocar emoção na peça e o masoquista vai colocar de forma ordenada os atos. O ato 1, ato 2, ato 3. É essa a ordem das falas. O psicopata é o que vai negociar os tickets e os patrocinadores, os ingressos do teatro. O rígido é o ator. Hum, Cada um tem o seu papel. Eu não posso colocar um esquizoide como ator. Ele pode atuar? Pode, mas ele vai demandar muito mais energia do que um rígido. Ele vai precisar de muito mais esforço para fazer aquilo, porque ele vai ter em cima de um palco, com um monte de gente olhando para ele, tendo que falar, tendo que se expor, e isso vai ser um desgaste. No final do dia ele vai estar caído. O rígido é o contrário. Ele entrou no palco, ele brilhou, todo mundo aplaudiu, ele saiu do palco, ele quer fazer uma festa depois. Então cada um tem o seu lugar e o seu jeito certo de funcionar. O masoquista ele vai cuidar de todos os processos. Ele vai saber até a hora que o lixo passa lá fora para não ficar lixo na porta do teatro, para não ficar feio para quem chegar para assistir na próxima sessão. cara. Os interessante, né? detalhes. Porque então você acha que já responde um pouco como que funcionaria isso no mercado de trabalho, né? Sim, Já responde exatamente. aí, porque cada pessoa tem seu lugar ali. Todo mundo pode trabalhar de qualquer coisa, mas tem os lugares que vão demandar muito mais esforço e tem os lugares que vão demandar muito menos esforço dependendo do que você está fazendo. Então, voltando para o vendedor. Esquizoide vendedor, ele vai ter que falar com pessoas. Esquizoide é o traço da caverna.
Ele gosta de ficar sozinho. Ele gosta de ficar no próprio pensamento. Então, são pessoas que vão ter que trabalhar em partes criativas, que não precisa ficar conversando o tempo todo, que ele pode ficar sozinho, ele pode ficar com o fone de ouvido dele lá no máximo, ouvindo a música dele, e ninguém vai incomodar, e ele vai dar resultado assim. O oral, ele vai precisar de um telefone na mão. Falando nisso, quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Falar uma coisa um pouquinho, né, de um assunto até polêmico e Ixi. recente, né, que Uhum. foi aí a Virgínia. Sim. Pode falar da Virgínia? Nossa, mano. Pode, né? A Virgínia, ela vem sendo, inclusive, muito criticada, né? Não só Sim. por conta das divulgações de joguinhos e tal, mas também por conta da postura no qual ela chegou lá na CPI, né? Pra quem viu aí na internet. Ela chegou na postura, que inclusive eu queria que você falasse um pouquinho quais seriam os traços que você consegue identificar da Virgínia, porque ela chegou exatamente um pouco, como você falou, é um pouco querendo aparecer, né? Tanto que ela chegou dando risada, brincou, tirou selfie e tal. E aí eu queria saber como que você faz essa análise dela, assim, quais seriam os traços ali dela? Por mais que as pessoas se incomodem com tudo que ela fez porque os traços dela estão no recurso. Porque se o traço rígido dela não tivesse no recurso, ela ia pensar muito, não tá perfeito, não tá, melhor eu não ir, talvez ele até se conteria mais, e o traço psicopata dela. Eu falei isso, eu Por falei, ela tem uma quê? cara de psicopata, ela chegou meio com cara de psicopata. Porque o psicopata, o importante para ele é Dando o que ele vai ganhar risada, com isso, negociando, o tempo inclusive. todo. Ali foi uma sessão de negócios para ela. E é assim que ela funciona. Não tem como hoje. Nossa, que frieza. Quem tá falando isso é um oral ou um masoquista. Porque são pessoas mais emotivas. Os racionais, eles vão. Porque aí vai falar assim, nossa, que frieza. É emoção. Assim, nossa, que calculista. Quem tá falando isso? Ou um esquizoide ou um rígido. Ou um outro psicopata. Que calculista. Olha isso. Que ela pensou e tramou tudo. Não. Não é só porque ela tramou tudo. Ela tinha um objetivo. Isso vai me dar E visibilidade. estratégia. Tinha um Vai, pouco de estratégia com também. certeza, psicopata puro isso. Vai me dar visibilidade. Pessoas que nunca me viram vão me ver. Pessoas que nunca ouviram falar da minha marca vão Não, ouvir. na verdade Sim. ali eu não diria nem isso, porque a mulher, né, tem 53 milhões de seguidores. Mas tem gente que não conhece Olha que ela. interessante, né? A roupa usada, as pessoas estão falando sobre a roupa que ela usou. Né, todo o look que ela usou. Estão falando. Era Enfim, extravagante? não, um moletom com a foto, não sei se você Eu viu, não mas ela lembro. A colocou foto um da filha moletom dela. com a foto da Flo É Flor, extravagante, gente. entendeu? Chamar atenção. E a garrafinha, né? Então, surgiram É vários pior que memes eu aí, achei que pra você inclusive. entrar num ambiente formal assim, você tinha que ir, no mínimo, Sim. né? Eu esqueci o nome da roupa lá, mas no Ah, social. mas ela não tava vulgar nem Sim. nada. Eu acho que isso Ah, mas não, tá de acho que não tem moletom, nada a pô. ver. Moletom você usa em casa, velho. Não, mas eu acho que isso não Vou tem me nada a ver. apresentar aqui de Mas então, moletom as agora. pessoas têm falado sobre isso, que foi tudo uma estratégia, inclusive, entendeu? A roupa Sim. que ela usou, a garrafinha que ela, né, rosa lá. Ô, mas já que você puxou esse bonde Enfim. aí, mano, eu nem ia falar desse negócio, mas ela puxou. Você viu os vídeos que tá. Agora deu uma diminuída por causa da Virgínia, né? Um entra na cena, o The King The Power The Best The lá, King mano. The The Power. King The Power The Best. Sei, vê. Que análise que você faz daquele menino, velho? Na verdade, no caso dele, ele tem os traços dele, mas é porque tem pessoas por trás, né? São os pais. Pode ser que tenha um psicopata articulando ali, manipulando ele. E aí ele tem bastante Mas ele tem rígido, muita articulação, né? ele tem bastante rígido e oral. São Com um menino traços de tão novo, comunicar. é coisa já um pouco do. Já é um pouco da personalidade também, né? Rígido e oral, ele já é de comunicar. Esses dois traços são de comunicação, então palco para ele é tranquilo, É o lugar é o dele. lugar dele. O problema foi a exposição que chegou num ponto em que acho que nem os pais ou as pessoas que estavam por trás esperavam que ia acontecer, né? Que a questão do conselho tutelar depois entrou e barrou ele, né? Não dá. Sim. Criança, porque ele é criança, né, gente? É. Uhum. E criança tem que estar no lugar de criança. Ele tá indo pra escola, tá Na verdade, estudando? fere, eu acho que a Sim, O ECA, Constituição exatamente. né, até do do ECA. ECA por conta dele ser menor de idade, né? Se expor Mas, dessa forma, né? mas falando de traço,
rígido, oral ali, se comunicando muito bem, Sim. articulando muito bem, Fala muito bem mesmo, velho. falando muito bem. Deve ter um traço psicopata ali no meio também, porque articula bem para falar Então, bem. todo psicopata, ele tem essa personalidade forte. Vai ter ele tem um gênio forte de liderança, de se impor nos olhos, por exemplo. Quando aparece o psicopata, é um olho avaliador. É um olho que você às vezes nem consegue olhar direito para a pessoa. Você sente que a pessoa estivesse te analisando, escaneando você por dentro. Você fala assim, que isso, gente? Que essa pessoa tá me olhando desse jeito? Você vai até um pouco para trás, porque é o olhar do psicopata, falando na expressão do olhar, né? Sim. Como ele aparece. E isso já fala um pouquinho do traço, né? Pessoas articuladoras, negociadoras. Deixa eu ver o que você tem para me oferecer. Ah, deixa eu ver você. Ele vai buscar um benefício para ele. E aí se ele tiver na dor, ele vai manipular a situação só para ele se beneficiar. E isso é importante falar, né? Se ele tiver no recurso, ele vai fazer para todo mundo se beneficiar. O exemplo que eu dei da empresa. Sim. A minha equipe tem que ir bem para você ter o seu lucro, mas eu preciso que você faça alguma coisa por ela para dar certo. Senão, ninguém ganha. Uhum. Ele vai fazer todo mundo ganhar. É legal isso. Caramba. Papel Pô, do sindicato. mas deixa eu te falar, mano. Tipo assim, você tem todo esse conhecimento na análise corporal. Sim. Então, rapidamente, quando você vê uma pessoa, mesmo que você não conheça, você consegue fazer uma análise rápida ali. Mas você não corre o risco de estereotipar alguém por conta dessa análise rápida? E, tipo, isso já aconteceu contigo ou não? De se você fazer uma análise de um jeito e depois que você vai analisar mais tranquilamente é uma outra. Então, na verdade, eu já fui treinado para não estereotipar ninguém, para Hum, não colocar rótulo. Então, numa conversa informal, eu vou evitar até falar os nomes, justamente por causa do psicopata e do esquizoide, que são até masoquista, né? São nomes que às vezes carregam Um peso, né? um significado diferente para algumas sim, pessoas. Então, eu posso bater o olho, aí eu faço a análise reversa. Qual que é a análise reversa? Eu vou primeiro ouvir os problemas da pessoa. Porque hoje o que as pessoas querem fazer é serem ouvidas. Então, se você der um espaço para a pessoa falar, ela vai falar. sim, Aí ela vai falar assim: Nossa, você não sabe o que está acontecendo comigo. Aí ela vai falar uma situação que ela vai expor algum sentimento que está ligado a algum traço. Aí eu vou fazendo essa análise reversa, e aí eu já bati o olho e falei assim: talvez essa pessoa tenha esse traço, mas vamos conversar. E aí, na conversa, você vai ligando os pontos, fala assim, tem bastante desse. Aí você pode falar alguma coisa para ajudar a pessoa, mas eu não posso fazer uma análise, né? Não posso, justamente o que você falou, estereotipar e falar assim, é assim que você funciona, sim. acabou. Não posso fazer isso. Tem que olhar o todo. Aquele erro que eu posso cometer, 32% de oral é uma pessoa bem emocional, mas se eu não olhar os outros traços, e aqueles traços forem mais do que o oral, eu posso errar. Alguém já te contratou pra você fazer uma análise do crush? Não. Boa, hein, mano? É, Caramba. pô. Ele falou que tem análise de casal, né? De É, repente a pessoa. Mas você faria se a pessoa chegasse assim, eu quero que você faça uma análise do meu namorado. Não, tem que ser não? da pessoa. Isso Tá é vendo, gente? Posso levar Ética. uma fotinha lá pra você? Ó, analisa pra mim? Não? Não, não. Morreu, pessoal. Não vai dar, não. Na verdade, eu faço isso em casa pra minha esposa, pra G, né? Ela fala assim, essa pessoa aqui é o quê? Como ela já entende um pouco, Sim. aí ela tem um pouco do psicopata, tem um pouco do rígido ali, então ela articula muito bem. É psicopata pura. Nossa, coitada. Ela é. Ela Lembra do nem tá olhar aqui pra se dela? defender. Lembra do olhar dela? Aquele Sim. olhar que ela olha, parece que vai te Psicopata, não fuzilar. é psicopatia. Ali, exatamente. É. Explicando, Traço Não, de ele já explicou, pô. mas psicopata reforçando. não é psicopatia, não é aquela doença que a pessoa não sente nenhuma emoção. Uma pergunta do antes de acabar, que eu acho que Oxe, é mas já? importante, daqui a pouco acaba, mas acho Nossa. importante, que eu até tinha comentado com ele. Então, através dessa análise corporal, dá para ser usado para, por exemplo, identificar uma pessoa que comete, por exemplo, um estupro, por exemplo. Não, porque todos os traços podem estrupar. Hum.
Só que cada um vai ter o seu Mas motivo. assim, diz que tem, né, todo um perfil Então, traçado, né, de pessoas que cometem esse tipo de isso é crime. até Sim, interessante, porque desculpa, pode eu te falar, cortei, né? pode Mas falar. assim, isso me remete a uma pessoa que a gente conhece aí, que trabalha na Polícia Civil, e eles estavam fazendo uma análise, na verdade, um banco de dados Uhum, de estupradores do Brasil inteiro, e eles estavam traçando justamente isso, um um perfil. perfil corporal dessas pessoas. Porque, Hum, basicamente, pelo que a pessoa falou pra gente, existe um padrão. no É muito formato do louco corpo. isso no formato do corpo. Tipo, igual você falou aí agora, Porque se você orelhas, falou nariz, rosto. que pela análise corporal Uhum, você consegue identificar traços na pessoa, né, sim. de comportamento e tudo mais, então dá para usar essa técnica para, por exemplo, identificar um cara que faz isso ou um cara que, sei lá, que rouba Não, e também. é muito louco que ela falou que até no DNA, mano. Eles Nossa. estavam Ah, sim, triangulando eu os já vi DNA. isso em aula. Meu, muito louco, velho. Eu fiquei, tipo, você desacredita, né, quando você não conhece. Mas aí, nesse caso, porque a análise corporal ela é mais para autoconhecimento. Então, Sim, como eu penso, como eu sinto e por que eu ajo como eu ajo. É essas respostas. Agora, o perfil comportamental Hum. vai para a esfera da psicologia, E aí também tem outros fatores que eu acho que devem influenciar, né? com certeza, vai para a esfera da psicologia. Talvez a análise corporal possa ajudar para poder traçar o perfil, como você falou. O corpo é igual, então deve ter alguma ligação. E a psicologia vai analisar pelo perfil comportamental da pessoa. Tem as terapias e as sessões que a pessoa faz, e isso demora, são pelo menos 15 sessões que a pessoa passa para definir o perfil comportamental dela. E aí é um pouco mais amplo, mais profundo, vai muito mais a fundo na infância. sim. Que nem a análise corporal, eu não trato nada da infância, eu não vou a fundo em traumas, não posso fazer isso. É só para resolver um problema, a pessoa entender por que que ela entrou naquele problema, por que que ela está vivendo aquilo, por como ela faz para sair da dor do traço e ir para o recurso, como faz para manter e viver no recurso do traço, é para isso. Agora, para fazer essa análise, aí é o 100% do campo da psicologia e da psiquiatria, que a psiquiatria também vai ajudar. Caramba. Mano. Não, mas assim, só apontando, eu acho importante que a Fabi falou que se tem como saber que a pessoa é um estuprador, né? Na verdade, esse estudo aí que a gente tá falando, que eu comentei, é que não é que ela é, mas é igual você falou, tem traços, tipo, tem as Uhum. porcentagens lá e a pessoa tem um perfil muito semelhante, então tem uma Como se fosse propensão. uma estatística, né? É, Sim, aí eu, exatamente. eu Mas eu poderia, por exemplo, acredito. fazer a análise de 10 pessoas, só para dar uma proporção básica. 10, e aí bater as porcentagens de cada um dos traços. E aí eu falo assim, nossa, é muito parecido. Só muda tipo 2, 3%. 2, 3% é meio que insignificante. Mas isso também, com certeza, não é tudo para poder, por exemplo, Exato. incriminar uma pessoa. Exato. Obviamente, eles Sim, devem cruzar aí várias outras informações, várias outras coisas, né? Sim. Mas é interessante, né? Traçar ali um perfil, porque se realmente for possível, nossa, já facilita, acho que, chegar em muitas pessoas. Então, mas aí a gente só tem que tomar cuidado para não correr o risco de viver Minority Report, aquele filme do Tom Cruise, tô que ligado, você mano. vê a pessoa que vai cometer o crime no futuro. É, isso mesmo. E às vezes a pessoa nem é criminosa. É, É. se bem que essas câmeras aí, como que chama aquelas Não, câmeras? por enquanto tá mostrando só quem já cometeu o crime, né? Sim. Ainda não estão tão Mas avançado assim, não, mas eles estão querendo, não tá é bem ligado? Não assim, sei se você não. tá Na sabendo. Sim. verdade, se você tiver qualquer comportamento suspeito, você já é parado. Como É com assim? essas câmeras aí. Não, É é assim. possível, não. Aí eu acho que isso daí é teoria da conspiração. Eu não vi isso não, de verdade. Não sei se é aqui em São Paulo, mas fora do Ah, país, por tá. exemplo, eles já Aí eu usam já não essas posso falar. câmeras, né? Essas imagens, essas câmeras parecidas com essas que estão instalando, né, em São Paulo. Uhum. Para qualquer movimento suspeito, Ah, em outros assim, países pode ser eles que já tenha isso, né? Sim. já fazem Quando a essa. pessoa chega É uma dentro prevenção, né? É de uma um voo. prevenção.
Sim. Mas muito interessante, muito legal o bate-papo do Eu Amei. Ixi, mas não acaba não, calma. Mas eu Oxi, sei que não já? acabou, mas né, tá acabando. E eu Não. acredito que ele também vai querer falar um pouquinho das redes sociais dele, como que faz para poder entrar em contato. Bom, as minhas redes sociais, como bom rígido que sou, eu trabalho com análise corporal e também trabalho com marketing digital. Sim. Então, para análise corporal, é meu perfil Eu Sou Eduardo Rosa, Pode Rosa falar com o com pessoal Z. lá de casa, eu fico à vontade. Eu sou Eduardo Rosa com Z, tanto no TikTok quanto no Instagram. E para marketing digital, social media ou tráfego pago, fatores escaláveis, tudo junto, só no Instagram. E se alguém quiser te contratar para fazer uma análise, como que faz? Aí pode ser direto pelo direct, no meu perfil do Eu Sou Eduardo Rosa, ou no link da bio, que é o meu WhatsApp profissional. A pessoa pode entrar em contato comigo, solicitar uma análise. Serve tanto para uma pessoa, para casal, para uma família, serve para uma empresa, serve para Uma todos o equipe. equipe, para analisar de repente uma equipe que tem bastante psicopata, vai ser bom e ruim ao mesmo tempo, porque todo mundo vai querer bater o resultado, todo mundo vai focado na meta, Sim. mas talvez eles não tenham um pouquinho de tato com o cliente na hora de falar, porque se ele quer o resultado, talvez eles sejam até um pouquinho Aí agressivos. manda pro pós-venda. Mas pode O vender depois que pós-venda vai ser vende. um traço Não, oral. mas para a pessoa vender, dependendo do que você vai vender, precisa ter o traço do, assim, Qualquer traço pode vender, sim, mas mas, melhor seria oral e psicopata, porque consegue entendeu? se comunicar, consegue falar bem, seria uma equipe Aí muito fechou a boa ali. Mas não venda. aguenta a pressão. E aí tem que tomar o cuidado, Isso porque aqui. e é isso, por isso que é importante. Faz isso numa equipe e ali tem pessoas que têm todos os tipos de traço. E aí você vai cobrar cada um de um jeito diferente. Os E aí se todo RHs já mundo usam esse tipo de técnica ainda para não, fazer ainda não, contratação? porque é uma ciência e já é uma ciência nova. Então, Sim. eles trouxeram de volta o estudo em 2013, 2014, começaram a fazer as análises, a documentar isso, para finalmente começar a publicar os artigos científicos. Então já tem uns 3, 4 artigos científicos publicados, que podem ser usados por outras pessoas, para também afirmar que aquilo é verdade. E ali tem toda a documentação de como foi feito, de como foi feito o estudo. É ciência, né? Ciência Uhum. sendo provada pelo método da ciência. Entendi. Tipo assim, eu acho que só para saber, no final de tudo, existe alguma, como você falou, uma ciência nova? Existe algum mito, alguma, vamos falar, fake news sobre a análise corporal que já existe e que, tipo, mano, isso não é verdade. Não faz sentido isso. Tá. Eu posso dizer que às vezes as pessoas podem associar a linguagem corporal, Hum, que é diferente. sim, Então, quando eu falo análise corporal, a pessoa sempre pergunta: aquele negócio de como a pessoa senta, não. Não, não é É isso. os traços, o É negócio você justamente, explicou. é o formato do Sim. corpo que apresenta, pelo processo da infância, como a mente funciona. Então vai Ah, aparecer, literalmente o formato do corpo. Então, por que que meus ombros são caídos? Ou por que que a minha clavícula aparece e de outras pessoas não aparece? Por que as minhas costas é um pouco mais, parece que tem um calombo atrás? Por que o meu corpo, o ombro é largo e a minha cintura é fina? Não é à toa. É porque são os seus traços se manifestando no seu corpo. Tudo isso que eu falei são características que eu faço durante a análise. Eu vejo isso e falo assim, isso, é esse traço, isso é esse traço. E aí vai servir justamente para você se entender e não para falar por que que eu virei o olho para a direita e não para a esquerda. Não, aí é uma outra coisa. E que ainda está no campo da pseudociência. Ainda não foi constatado como, não, é isso mesmo, é ciência, dá certo, mas estão entendi. estudando. Caramba, Du, de verdade, mano, gostei muito. Obrigado por esse bate-papo, obrigado por todas essas informações que você trouxe aqui pra gente, né, amor?
pela Sim. oportunidade de estar aqui e, mano, com certeza a gente vai ter muito mais coisas pra fazer aí mais pra frente. Vamos colocar esse pessoal pra fazer essa análise. Inclusive, eu quero fazer a minha terminar aí, né? Eu só deu metade, velho. Eu vou ter que pagar o Só deu restante. um Não é gostinho possível, de quero mais. não é? Mas beleza. Obrigado de verdade. Espero vê-lo em breve novamente, tá? Sim. E o pessoal que tá aí assistindo, você quer falar alguma coisa com eles também? Não, que é só para vocês, né? Como ele já falou para vocês, sigam a gente, acompanha lá, assiste os nossos vídeos, gente, manda para os amigos. É muito importante que vocês compartilhem nosso trabalho para que a gente continue trazendo assim pessoas super bacanas como o Eduardo e como vários outros que a gente tem para trazer esse ano nessa nova temporada, É hein? isso aí. Se quiser mandar Pix pra ajudar a gente, comprar lembrancinha aqui, uns mimos pros entrevistados, Os convidados. beleza? Por favor, gente. Tá bom? Mas obrigado por estarem aqui até agora acompanhando a gente aí. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!